No próximo dia 15, né, domingo da semana que vem, ou aliás, é da semana que vem, porque como domingo é o primeiro dia da semana, então esse domingo é dia 8, né? Então daí dia 15 vai ter a manifestação no Brasil inteiro e, claro, em Ponta Grossa. E nós vamos conversar então com duas figuras aí da coordenação da movimentação aqui em Ponta Grossa, né? O Tito Fonseca, que é o presidente do PSL, e esta jovem que já esteve aqui, economista, né, a Keila Ávila, que correu aí pela coordenação da busca de adesão à criação do partido do presidente, Aliança pelo Brasil, que dificilmente vai estar pronto para as eleições municipais deste ano. Mas esse é um outro assunto. Eles vieram aqui falar efetivamente da movimentação, da manifestação, né, e movimentação do próximo dia 15. Bom dia, Keila. Bom dia, tudo bem, Sadeu? Obrigada pelo convite mais uma vez, né? Bora. Você deu espaço para a gente aqui poder falar. Dia, Tito. Bom dia, Dail. Tudo bem? Estamos aí, vamos correndo, peleando, não se entregando para os paraguaios. Né? Isso. Bom, como é que está a coordenação desse movimento? Qual é a expectativa pelo movimento? Pelas redes sociais, a gente está vendo que vai ser uma das grandes manifestações da história do Brasil. O que nós podemos esperar de Ponta Grossa? Porque eu tenho dito aqui que está no instante de Ponta Grossa reviver o espírito da capital cívica do Paraná, que o brigadeiro Eduardo Gomes proclamou isso na Praça Barão do Rio Branco na década de 50, na sua campanha pela presidência da República. Está no momento de fazer viver o espírito da cidade rebelde que o grande Bento Munhoz da Rocha chamou a nossa cidade. Nós sempre demos exemplos. Ponta Grossa sempre esteve na dianteira dos acontecimentos. Né? O Ronaldo Caiado, que hoje é governador de Goiás, na época da Constituinte, antes pré-Constituinte, quando surgiu a UDR como um movimento contra o avanço da esquerda, que naquela época houve um avanço muito grande da esquerda, principalmente capitaneada pelo PMDB e pelo PSDB, O PSDB veio depois. Mas na época era o MDB. Para reescrever a Constituição brasileira. Né? Nós íamos fazer uma Constituinte. E a UDR nasceu justamente disso. Era um movimento de direita, em contraponto. A União Democrática Ruralista. E ela já nasce com um estigma muito grande. Naquela época ela já tinha um estigma de que era fazendeiro, bandido, assassino, gigolô de vaca. Tinha todos os que a esquerda sempre é useira e viseira de impor isso em cima dos outros. E o Caiado e a UDR tinham uma dificuldade muito grande, que era sair do estado de Goiás e do Mato Grosso. Porque o Sul era resistente, o agricultor, o proprietário rural, via com uma determinada reserva aquele movimento que achava que realmente era um movimento de bandido, de assassino, né? E eu me lembro daí, o que eu estava um dia, cheguei em casa, meu pai estava com a Veja na mão. E na Veja tinha a capa do Ronaldo Caiado e dizia o trator da direita. Isso é uma Veja histórica. E ele me deu para olhar aquilo e disse assim: Tito, o que significa isso? Eu digo: pai, é um movimento que está saindo lá. Daí ele: mas aqui está dizendo que são bandidos e você vai lá para ver. Peguei o avião, fui para Goiás, para Goiânia, onde estava tendo uma convenção lá da UDR, para ver o que era aquele movimento. Cheguei lá, olhei aquele movimento, vi o que era o movimento. Que não era nada do que estava na Veja. Nada do que era para... Daí, já naquele tempo, a Veja. Eu só estou contando isso, porque é um fato histórico e eu acho que serve para inspirar os outros jovens. Vi que era aquilo tudo, cheguei e relatei para o meu pai: é assim, 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 assim. Ele disse: bom, se é assim, nós vamos fundar aqui. Vamos trazer para cá e vamos fundar o DR aqui, em Ponta Grossa. Imediatamente ele passou a mão no telefone, já ligou para o Ivo Bittencourt, já ligou para o Reni Nascimento, já ligou para o João Nascimento, já ligou para os velhos companheiros dele,
e começaram a gestar a UDR. E o Ronaldo Caiado veio aqui em Ponta Grossa. Aí acertei, o Douglas, meu irmão, Sim. me chamava de irresponsável. Uhum. Que eu estava mexendo com o que não devia, que o MST ia invadir a nossa fazenda porque nós estávamos trazendo o Ronaldo Caiado. Olha, foi uma... E nós continuamos, fizemos uma reunião na chácara do João Cosmoschi e trouxemos o Royal do Caiado e a cúpula da UDR Nacional. Tinha as festas no Ponta Grossense, festa da UDR. Mas isso bem depois. Né? Bem depois? Bem depois, isso bem depois. E lá, dentro dessa reunião, nós fundamos a UDR de Ponta Grossa. E daí lá o Douglas se animou. Daí ele viu que não era aquilo, né? E ali nós fundamos a UDR do Paraná. A UDR do Paraná. E saído da UDR do Paraná, nós fundamos, depois, 40 ou 50 dias depois, já existiam 27 UDRs fundados no Paraná. Curitiba, Londrina, Maringá, foi pipocando o UDR. Abriu para a UDR no sul do Brasil. E o Caiado sempre dizia, Ponta Grossa me deu a chave do sul do Brasil, sem o qual nós não poderíamos impedir o movimento, o avanço da esquerda. Porque aquilo, dali surgiu e fortaleceu um movimento que foi o contraponto dentro da Assembleia Nacional Constituinte. Certo. E aonde nós conseguimos colocar dentro da Assembleia, dentro da Constituição, um parágrafo que diz: todo brasileiro tem direito à propriedade. Sabe por quanto? Por um voto de diferença. Você sabe o que significa isso, Daí? Todo brasileiro tem o direito à propriedade. Sim. Era o marco divisório que a esquerda não queria que isso tivesse na Constituição. Porque era o grande golpe branco e daí nós passávamos a ser um país socialista, marxista, onde toda a propriedade era do Estado. Do Estado. Sabe? E a briga foi uma briga. E, olha, nós temos hoje aí várias pessoas que estão vivas ainda para contar dessa história. A Sandra Queiroz, o Márcio Ferreira, e outros, para contar essa história do que foi esta briga lá dentro. E eu me lembro, né, do momento histórico que foi contado os votos e nós ganhamos por um voto. O Mário Covas olhava lá debaixo e fazia assim para nós, porque nós estávamos na galeria comemorando. A Raquel Cabiberibe pegou a bandeira nacional que fica atrás da cadeira do presidente da Assembleia e limpava a bunda com a bandeira. A briga foi feia. E isso só foi possível porque a capital cívica do Paraná se posicionou e saiu na liderança de um movimento que influenciou na história do Brasil. Hoje, se nós temos o direito de propriedade garantido como cláusula pétrea da Constituição, nós devemos aquilo que aconteceu aqui na cidade de Ponta Grossa, a cidade rebelde, a capital cívica do estado do Paraná. E é nesse espírito que nós vamos agora atender o chamado... A segunda vez, né, Tito? Porque, vamos dizer, o início da pré-campanha do Bolsonaro foi vocês que trouxeram também para Ponta Grossa e fez toda aquela tudo bem. festa, né? Mas daí teve outros momentos, né? Bolsonaro veio para cá, enfim. Mas agora, né, é o momento. Nós estamos fazendo o quê? Atendendo o chamado do general Heleno. Dizendo, nós não podemos mais permitir que o Congresso Nacional chantageie o governo federal, o executivo. Né? Porque chega, nós temos que dar um basta nisso. Tudo nós temos que negociar. Se não der, nós vamos votar contra, porque não sei o quê, BBB. Orçamento impositivo. Esse orçamento impositivo, daí, o que absurdo isto, não passou ontem, né? Ficou para hoje. Mas não passou ontem, ficou para hoje no Senado, mas no Senado não vai passar, já não passou na Câmara. Sim. Né? O que acontece? 30 bilhões saíam do orçamento. Um relator da Câmara ia dizer quanto cada deputado ia levar. Deputado do PSD do Ceará, claro, testa de ferro, do chefe da quadrilha da política brasileira, né, que é o Rodrigo Maia. Sim.
né? E aquele peão dele que se chama Davi Alcolumbre. Que ele é um Exatamente. peão, que ele é peão do Claro. presidente do Senado, mas é peão do Rodrigo Maia. Daí o que acontece? Esses 30 bilhões Ele que... Eles quer dizer, iam- o Rodrigo Maia... iam dividir. E ele ia distribuir entre os parlamentares, entre deputados e senadores, para trazer para suas bases eleitorais. Para reformar a Constituição, para eles continuar Certo. na presidência, Só que- para renovar o mandato Mas deles. só que um detalhe muito importante, que as pessoas ainda não... Eles saía esse dinheiro, o Congresso Nacional dava a destinação, e o presidente da República tinha Não que... ia ter dinheiro para... Não, tinha que em 60 dias realizar. Se não realizasse, incorria... Pagar. tinha que pagar o dinheiro. É. Então, você, deputado federal, eu vou dar 5 milhões para o operário ferroviário de Ponta Grossa, ia dar e tinha que vir o dinheiro. Não interessa, o presidente não podia dizer não. Se não realizar em 60 dias, incorre em crime de responsabilidade Impeachment. e passível de impeachment. Sabe Uma o que boa significa isso? Sim. Era O que tem um povinho aí que fica falando assim de golpe, golpe, golpe. Golpe é isso. golpe, Isso é aí, isso. é. Isso é o Golpe golpe. é isso. Né? Esse é o golpe preparado pelo Rodrigo Maia. Quer dizer, então, é nesse sentido que o general Heleno, que é um homem de princípios, e é um homem de poucas palavras, mas quando abre a boca fala, né? E infelizmente, né, Tito, após tudo isso que aconteceu lá com o general Heleno, que ele usou do termo, né, do foda-se, né, que as pessoas não querem, né, um termo Sim. pejorativo, É. mas ele chegou no limite dele É. para falar isso, né, uma pessoa da estirpe dele, né, da posição dele, realmente chegou no limite. E após isso, né, daí o que começou a acontecer nas redes sociais? Eles quiseram inverter a história. Sim. Como se o Bolsonaro quisesse ir lá e acabar com o Congresso, com as instituições, com tudo isso. Sim, Não é a aquela- verdade. essa especialidade da Aquela esquerda Vera de inverter Magalhães, as né? coisas. Aquela É. Vera Magalhães pega um vídeo Distorceu. de 2015, Uhum. lança nas mídias sociais dizendo que o Bolsonaro estava fazendo isso agora. Uhum. Para o quê? Também constranger. Porque o que acontece? Isso que nós estamos vendo aí, este fenômeno no Brasil todo, de todo mundo aderindo e indo para a rua no dia 15 de março, é isso que eles não querem. As redes sociais estão... Só Né? falam nisso. Você aí. veja bem o pavor do Congresso Nacional e do STF de querer impedir que o povo se agora manifeste. Eles estão sentindo que a manifestação é contra eles. Então o fogo É. está chegando perto deles agora, Mas, né? mas o que que... E mas eu achei existe- legal porque a concentração em Brasília vai se dar na frente da Câmara. Claro. É lá, Exatamente. claro, é lá que está o banditismo. Mas daí é lá que eles precisam não querem atacar. que o povo se manifeste. Lógico. Eles estão Tanto tentando é que a impedir. nossa bandeira é essa aqui, né? Ó, O poder emana do povo. Claro. Então, assim, não é acabar com o Congresso. É isso aí, está escrito naquele livrinho. Sim. Isso é o preâmbulo da nossa Constituição, É, né? é. O preâmbulo da nossa Constituição, todo o poder, todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido. Claro. Isso é o fundamento da democracia. É. O povo é quem vai decidir, não é os políticos. Sim. Tem que E prevalecer. diante desses ataques constitucionais, né, a nossa Constituição e os fundamentos da nossa República é que o povo está saindo para as ruas e é por isso que nós estamos atendendo o chamado do general Heleno em defesa do presidente da República. Porque aqui não cabe de discutir se é presidencialismo ou parlamentarismo, Adail. Se for para fazer essa discussão, nós temos que convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e lá em Fazer um foro novo próprio... plebiscito. Exatamente. Porque E a depois- manutenção do sistema presidencialista Foi decidido através do num plebiscito. Exatamente. Né? E Não se ninguém pode está pedindo isso. intervenção. Ninguém está pedindo. Não. Eles estão lá por escolha do povo, uma democracia. Claro. Mas eles têm que respeitar a vontade do povo, não a deles. Né? Bom, Keila, Exatamente. vamos falar da movimentação aqui, saber qual é a expectativa aqui de Ponta Grossa. Bom, domingo, dia 15, às 15 horas, como sempre fizemos, né, Tito, em frente à Igreja dos Polacos. Na Praça Barão, Na Praça do Barão, de Guaraúna. Barão de Guaraúna, né? Mais uma referência ao Banco Sim, sim. Bradesco ali, né? Que é histórico.
E a partir dali, nós saímos em toda uma movimentação. E assim, bexiga. Vai ter a camiseta passeata verde na e Vicente Machado. Isso. Camiseta verde e amarela. Se você Vai ter não uma tem, passeata na Vicente Machado e um ato cívico depois lá no Parque Ambiental. No Parque Ambiental. Então, todo artefato que a pessoa quiser levar para fazer o movimento e mostrar a sua vontade, quem quiser adquirir as camisetas, é uma camiseta igual a essa aqui, né? É o Poder Emana do Povo, só que ela vai ser em verde e amarelo, né? Feita, é só entrar em contato nas redes sociais, o pessoal já está se movimentando, mas quem não tem... Sábado agora vocês vão fazer um adesivaço na cidade? Tem um adesivaço também. Agora, sábado? Sábado, é às 10, Veja né? bem, dia só 7 agora. para que as pessoas entendam. Esse movimento é um movimento suprapartidário. Sim, sim. Né? Não tem partido político. Esse movimento é um movimento dos patriotas contra os bandidos do Brasil. Vamos falar português bem claro. Fora a corrupção. Veja bem, é um movimento suprapartidário, então ficar bem sério. Eu sou presidente hoje do PSL. Eu sou presidente de uma comissão provisória, que a qualquer momento pode deixar de existir. Sim, né? Mas, então não confundam isso. Eu estou lá coordenando um grupo político heterogêneo. Tem gente de toda... Sim, as pessoas que querem defender o Brasil. Exatamente isso. Porque a crise que nós estamos vivendo nesse momento e que o Rodrigo Maia está cavando, o Alcolumbre, que é peão dele, e esse povo bandido do Centrão, é tão mais perigosa do que aconteceu em 64. Sim. 64, seu Leonel Brizola, seu Miguel Arraes, o João Goulart era joguete na mão deles, estavam implantando a República Socialista do Brasil. O povo saiu para a rua, como está sendo agora dia 15, lá em São Paulo, as mulheres com o rosário na mão. No Rio de Janeiro, né? Em São Paulo. Também no São Paulo. As mulheres com o rosário na mão, pedindo a intervenção militar. Marcha com Deus pela liberdade. Marcha com Deus. E foi ali que o Brasil foi salvo. Então, não, porque o regime militar, tá, graças a Deus o regime militar. No dia 15 de novembro... Porque foi ali que o Brasil foi salvo. No dia 31 de março, no dia 1º de março, onde houve a grande manifestação do povo em apoio à Revolução Popular de 31 de março, porque foi o povo. O exército só veio depois. Porque foi chamado. O exército só aparece no dia 19 de abril. A pedido da Câmara do Congresso Nacional. O Ranieri Mazzilli era o presidente da Câmara, foi presidente da República interino, e aí foram buscar um nome do Exército, foi onde surgiu o nome do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que comandou o 13, na época, Regimento de Infantaria aqui de Ponta Grossa. Exatamente. Então, e assim, uma coisa muito importante, às vezes vê na rede social, não adianta isso, não vai adiantar nada. Adianta sim. Adianta porque todo momento histórico no Brasil foi o momento que o povo foi para as ruas. Não adianta ficar reclamando também só em rede social. Ajuda? Ajuda. Mas foi efetivo. Seja na época do impeachment do Collor, seja quando o Bolsonaro foi eleito para a gente brigar. É o povo quando teve a prisão do corrupto, foi o povo na rua pedindo. E é preciso dizer, para dar sentido ao dito popular, o povo unido jamais será vencido. Isso é verdadeiro. Daí você veja bem. Difícil ia ser, mas... É um ponto a ser... Quando o Bolsonaro veio aqui a Ponta Grossa, ele não era candidato. Ele nunca... Pré-candidato. Ele era um deputado que era pré-candidato. Ele nunca tinha sido recebido pelo povo como ele foi recebido aqui. Ele chegava nos lugares, tinha uma claque de aeroporto, aquela coisa toda. Agora, aquela quantidade de pessoas na rua e aquela manifestação dele em cima do caminhão, levando ele até lá embaixo ao Parque Ambiental, ele chegou às lágrimas. Foi o início ali, né? O marco. Ele chegou e disse assim, eu não acredito nisso. E ele tem um vídeo onde ele diz, isso não tem preço. Porque foi a primeira vez que o povo do Brasil, em massa, a princesa dos campos abraçou ele e disse, foi ali que foi o início de todo, e aquilo foi, deu a largada de outros movimentos e outras cidades fazer a mesma coisa onde ele é. 74% da nossa cidade, 76. né? 76.
Votou nele. Confirmou Confirmou na o voto eleição. nele. Bom, vai ter o pessoal que vai andar a pé, o pessoal de carro, todo mundo pode participar. Os motociclistas, nós vamos fazendo Pois é. blocos, né, Tito? Vai Pessoal ter com caminhoneiro, van, vai ter todo mundo. motociclista, nós vamos fazer blocos. Então, o que o pessoal que tiver Aliás, ideia, vamos os, assim... os grupos. caminhoneiros que salvaram a última manifestação, A Também, última manifestação né? Que também. preciso, mais do que nunca, estar presente nessa. Nessa. Né? E a gente, assim, a gente sempre foi parceiro deles, né? é o Sabe povo. que momentos difíceis para eles, mas nós precisamos de todos. Sabe, Adail, essa história é porque a manifestação... Eu acho que a manifestação tem que vir da consciência do povo. Sim, sim. Né? O povo, o que está acontecendo hoje nessa questão do 15 de março? O próprio brasileiro está tomando consciência que ele tem que tomar atitude. Nós temos que tomar atitude. Nós não podemos deixar só na mão do presidente, porque o presidente sozinho não consegue. Não. Olha o golpe preparando aí. O que a Câmara dos Deputados está fazendo, o Centrão lá, sob o comando do Rodrigo Maia, não, eles estão indo além. Eles perderam a vergonha na cara. Eles estão praticando a maior corrupção. Eles estão reeditando a corrupção do Olha, PT. Adail, E agora de forma legal, oficial. Eu acho que o Centrão mete a é faca, pior do que o PT. mete a faca Pior no que a pescoço do esquerda. presidente. 30 bilhões. Mas 30 bilhões, o Corcovado é pouco para o tamanho do dinheiro, empilhar um dinheiro lá. Adail, eu acho que o Centrão é pior do que a esquerda. Porque a esquerda é clara, ela vem e diz o que ela quer. Fala, a Gleisi vai, o Lula vai lá, mente, faz. Como é que você falou aí? Agora é a namoradinha do Lindbergh. Do Lindbergh. Oh, Do Lindbergh. que coisa mais linda. Daí o que acontece? O amor tá no ar. Exatamente. O que acontece, Adail? O Centrão não. O Centrão é dissimulado e age nas sombras. Age nas sombras. Sabe? Quando você vê... O único que tá exposto aí é o bandido mor, que é o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia. Mas ele só está Mas exposto ele e ele não tá só no tem... Centrão, né? Ele tá pelo DEM? Não, e o DEM ele está é do onde? DEM, ele é E o do DEM DEM. está O onde? DEM tá no Centrão, pois é. Tá, mas o DEM é governo. Não é governo. O DEM não é o... Existem alguns membros do DEM que são ministros do governo, mas o DEM não é governo. O DEM está... não foi- Vá lá não- perguntar pro não foi o DEM pro que neto indicou. do Toninho Malvadeza se ele está apoiando o governo. Não. Veja lá o senhor Álvaro Dias discursando ontem. O Álvaro não tem nada a ver com o DEM. Não, mas Álvaro ele não está no Podemos. Centrão. Podemos. Ele está no Centrão. Veja lá ele discursando ontem contra Não, o o governo. Podemos não faz parte do Centrão, cara. Ei. Não, eu acho, mas ele estava discursando o- ontem contra o governo. O Álvaro faz parte do grupo Muda Senado. Pois é, mas eu muda sentar, mas Senado, a Álvaro. crítica do Álvaro, eu vi uma crítica do Álvaro contra o governo está negociando o veto do Tá, Mas presidente. espera aí. Mas quem que disse que o governo negociou? Mas claro, o general Ramos lá da Secretaria do Governo acertou 15 bilhões. Não acertou Claro que nada. acertou. Daqui, Adail, ó. Mas se você pegar mas aqui, o próprio mas veja a declaração senador do presidente da República. Não. O Bolsonaro tá falando aí para inglês ver. Não foi feito Não, acordo. mas o Bolsonaro falou senador, pra inglês ver, o Álvaro Dias tá falando pra inglês senador ver. Major Olímpio criticou, como o Álvaro criticou o general Ramos, de ter feito a negociação de 15 bilhões. Porque Mas não existe essa negociação mas claro que saiu tudo a divulgação aí. divulgada por quem? Tanto que ontem o presidente almoçou fora de agenda com o ministro Paulo Guedes. E o Paulo Guedes convenceu o presidente a fazer a negociação com o Congresso, que seria um mal menor em relação à aprovação das próximas medidas. E aí ficou acertado 10 bilhões para a Câmara e 5 bilhões para o Senado. Veja bem, eu Foi tenho isso aqui, que aconteceu ontem. Tenho aqui uma declaração do próprio presidente da República. Tá aqui. Não, mas a declaração do presidente não vale porque ele está julgando. Não foi feito acordo. Espera aí, mas ele Não. é o presidente da República. Mas- Se ele diz que foi aprovado sem acordo, sem negociação, Não. agora vem a Globo, vem o Álvaro Dias, e daí eu vou dizer que o Álvaro Dias tem razão? Esse não é Globo. Certo. Isso aí tá a notícia do almoço de ontem. Mas a E notícia dada por quem? Porque o ministro Paulo Guedes, ele falou que ele precisa aprovar a reforma tributária e a reforma administrativa para que surja o novo Brasil. E que, se não der nada nessa negociação,
essas reformas não passam. Então ele tem que negociar com o bandido. Tudo bem. E ele Agora, convenceu veja o bem, presidente. Mas não existe nada formalizado. Não, Mas não, claro, hoje não, ô ainda não. Tito, essas coisas não se escrevem, né? Tá, mas não existe nada formalizado. Tanto que o presidente mandou 3 projetos ontem para o Congresso. Então vai ser mantido o veto e aprovado esses 3 projetos, porque daí 10 é da Câmara e 5 Veja bem. 5 milhões do Senado. O que o presidente da República publicou ontem na imprensa, em contrapartida ao que a imprensa estava falando, não houve acordo. Não negociei e não autorizo ninguém a negociar em meu nome. Tá bom, tá bom. Tá, Mas- tudo bem. Daí. O negócio é nós irmos pra rua, Vamos dizer o que a gente vamos quer. falar do nosso movimento se aqui. isso, se isso Mas está é sendo justamente pressionado, isso né? aí que nós temos que entender. É. Esse jogo político Claro. que é É uma feito no pressão. Congresso. Mas então- Por que se sai com uma coisa dessa? Mas tem que Por sair. quê? Por quê? Porque viram que o veto ia cair, ia ser mantido. No Senado. Sairia O governo sabe que é fortalecido, negociável. sairia fortalecido o presidente da República. Então vamos sair com uma notícia desmerecendo o presidente da República. O mais é o importante jogo que o povo velho, o tem- jogo político. O que o povo tem que entender. Ele está sendo pressionado, ele está sendo E outra chantageado. coisa. O governo Nós tá sendo precisamos da combatido. E reforma outra coisa, administrativa daí, e tributária. justamente esta forma dessa notícia é para tentar desanimar Tirar os a próprios credibilidade manifestantes. do- Esta aqui, É. ontem. Liguei E pra daí ele. o que nós vamos fazer? E agora eles negociaram. Eu digo, ninguém negociou nada. Não, é porque é justamente isso. E na cabeça está o seu Álvaro Dias. Não veio Tá? combater o Álvaro. Eu combato o Álvaro. Eu não- combato o Álvaro. O O Álvaro importante- é a favor da manutenção do veto, sem negociação, como o Major Olímpio, que é defensor E do assim, né, presidente. Tadeu? Novembro, Bom, depois de toda a terminando movimentação aqui. das eleições Vamos. municipais, o que é importante? Depois nós temos as eleições da Câmara, Congresso e Senado. Então é importante E que sim, o povo termina tá o na mandato, rua, dia 15, termina o mandato Rodrigo Maia do Davi Se Alcolumbre, Deus quiser, né? sem reeleição. Sem reeleição. Por isso, então, o povo o na povo rua tem que na demonstrar rua, agora. apoia o nosso presidente, ele está sendo pressionado, ele está sendo chantageado, Sim. está sob pressão, não é fácil, não basta ele dizer eu não quero, porque não é assim. Nós precisamos da reforma tributária e administrativa para o nosso Brasil andar de vez. Então, povo na rua, sim. Não adianta ficar atrás das telinhas só reclamando. Tira A bunda do sofá, como e diz. vai pra rua, Dia sim. 15. Porque depois não adianta vir Então, reclamar. na Praça dos Polacos, 15 horas. às 16 horas, o povo É, na e rua. agora e aí, sábado, às que 10 encha horas. de gente, Veja bem, então, veja moto, bem, daí, tudo bem. alto. Dia 7 de agora nós vamos Agora? ter um adesivaço. Sábado agora. Sábado. Agora. Na nós mesma vamos esquina, né? É, na mesma esquina ali, vamos ter adesivo. Avenida com a Bodeu Táxi. Nós Isso. vamos ter os adesivos convocando para a manifestação do dia 15. Uhum. Nós vamos Ótimo. fazer um Eu movimento. vou, né? Eu vou dia 15, Um então. pré-movimento, onde nós estamos convocando, vai estar a organização do evento vai estar lá, certo? Agora. E no dia 15, daí sim, vai ser o grande. Agora, todo mundo que quiser participar desse adesivaço está lá. Nós vamos fazer uma festa no sábado. É. De manhã, um barulho, é um aquecimento, né? Um aquecimento para o dia 15. E assim, né, Tito? Vamos fazer uma proposta? Posso fazer uma proposta Claro. para o nosso. Para quem está telespectador? Coloca no seu perfil. Nós estamos com a hashtag lá, hashtag eu vou 15/3. Coloca no seu perfil, mostra já ali o seu manifesto. Todo mundo colocando E, aliás, nas redes já tem sociais, até música WhatsApp. oficial, né? Tem música também, Aliás, já está lá. muito bonita. No Keila Ávila, só entrar, tá todos lá os adesivos que vão ser feitos, etc. Coloca Feito. no perfil. Feito, daí. Obrigado. Opa! Mais uma vez, Keila, mais Adailton. uma vez. E vamos mais vezes. Mais Para vezes. falar aí, porque vai ter eleição, tem gente que vai pedir voto para vereador aí, não é? Estamos chegando. Oxalá participe desse processo de, As de mulheres, né? Eu renovação. quero ver as mulheres na rua, Né? gente. Isso sim. Muito obrigado pela companhia. Semana que vem nós voltamos e vamos continuar falando dessa manifestação. Feito? Muito obrigado e um abraço a todos.